Nori está aqui com a gente. Tudo bom, Nori? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Olha, a gente fala em respiro, em alívio, mas não está muito assim, né, hoje em dia no esporte. O esporte tem algumas situações que remetem a essa que você e o Pedro estavam discutindo aqui, né? Que são inexplicáveis. Mas eu sempre digo, Carol, para mim o futebol, em especial o futebol, é uma das mais perfeitas imitações da vida. Então ele traz essas referências do que acontece no nosso dia a dia. É isso mesmo. Ô, Nori, então vamos começar falando aqui de bola na rede? Sim, vamos começar sempre aqui. É o melhor. Pois é, exato. Vamos começar falando de Campeonato Paulista. São Paulo classificado, Sim. mas classificado no sufoco. No sufoco, houve alguns momentos do jogo contra o Ituano, que foi um dos rebaixados para a Série A2 do futebol paulista, junto do Santo André. Houve alguns momentos dessa partida que a gente está vendo aí que o São Paulo estava ficando fora da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. O que fica para o torcedor do São Paulo, além da alegria pela classificação, Carol, é uma grande preocupação com o desempenho do time. É o futuro. É o futuro. O São Paulo, a gente vai ver a configuração das quartas de final, vai enfrentar o Novo Horizontino, que é um dos melhores times do interior de São Paulo, integrante da Série B do Campeonato Brasileiro, e vai precisar jogar muito melhor do que está jogando. A gente está vendo o gol do Ferreirinha aí. O São Paulo chegou no finalzinho do jogo, nós vamos ver um pênalti muito bem marcado, né? Depois de toda aquela polêmica envolvendo São Paulo e Palmeiras, reclamações do presidente do São Paulo, o jogo estava 2-2. Esse é o segundo gol que a gente vai ver da equipe do São Paulo. Esse é o lance do pênalti, ó, já para deixar muito claro. Pênalti cometido em cima do Juan, atacante do São Paulo. É um pênalti indiscutível, já estava nos acréscimos, o tempo regulamentar já tinha acabado, a carga acontece por trás. A vantagem é toda do Juan, jogador do São Paulo, está com a bola dominada, não tem o que discutir. Pênalti bem marcado, que o Lucas converteu. A gente está vendo as imagens aqui em relação ao que foi discutido no VAR. O Rafael Claus, o árbitro, um árbitro importante. A cobrança com muita categoria do Lucas. Esse foi o terceiro gol do São Paulo, 3-2, São Paulo classificado para enfrentar o Novo Horizontino. Mas o desempenho preocupa e preocupa bastante. Pois é, vamos falar um pouquinho mais do São Paulo, porque foi depois aí, esse gesto. Isso, Carol, irritou demais a torcida do São Paulo. E aí, até houve questionamento, né, para o próprio técnico. Carpini, o que aconteceu? Por que você fez aquilo? Ele chegou a dizer que fizeram ali insultos pessoais e por conta disso ele teve aquela reação. Mas não pegou bem. Não pegou bem com a torcida do São Paulo. A explicação dele é que havia algumas pessoas que ele conhece atrás dele que, segundo o Carpini, o perseguem já há muito tempo e aquilo foi uma resposta para eles. Alguns torcedores do São Paulo entenderam como uma resposta, uma provocação à torcida do São Paulo. Então, por isso que em redes sociais, muita gente criticando o Carpini pela postura. Por quê? Porque o torcedor entende que o São Paulo jogou mal, que o São Paulo se classificou no sufoco e o Carpini precisa melhorar o time. Então, ele vai ter que lidar com essa situação durante a semana, porque realmente não pegou bem. Não se sabe exatamente qual foi a intenção dele, para quem ele deu a resposta. Mas a torcida do São Paulo não gostou nada da postura do treinador. Bem, você já coloca pra gente, olha, o futuro do São Paulo é complicado, tem muito trabalho para fazer. Então, quem que é o favorito nessas quartas? A gente tem o Palmeiras e o Santos com campanhas melhores, mais consistentes. Mas é um outro campeonato agora, Carol. É um jogo só nas quartas de final, eliminatório. Se houver empate com a bola rolando, a decisão é por pênaltis. E isso pode, inclusive, influenciar no andamento do campeonato. Por quê? Acabou a primeira fase, só que a pontuação da primeira fase, ela segue valendo para os times que chegaram até as quartas de final. Porque o Palmeiras hoje tem a melhor campanha. Teoricamente, qual é a vantagem que ele tem? Apenas de jogar em casa. Se ele continuar com a melhor campanha, à frente do Santos, que hoje é o segundo colocado, ele vai até a final. Agora eu vou explicar como funciona. Esses são os confrontos de quartas de final. Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Internacional de Limeira e São Paulo e Novo Horizontino. Em condições normais, os três grandes ganhando, a configuração de semifinal será Palmeiras, o São Paulo jogando contra o Santos e o Palmeiras jogando contra o vencedor do Red Bull Bragantino e Internacional de Limeira. Só tem uma possibilidade de acontecer um jogo de semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Se o São Paulo ganhar do Novo Horizontino nos pênaltis e o Bragantino ganhar no tempo normal da Internacional, porque ele faria 3 pontos e mudaria a configuração da tabela. A tendência, Carol, natural, os grandes ganhando, o Palmeiras ganhando da Ponte, Santos ganhando da Portuguesa, São Paulo do Novo Horizontino e o Bragantino, que hoje a gente pode chamar de um grande, uma força importante, as semifinais seriam São Paulo e Santos, Palmeiras e Red Bull Bragantino.
Então, vamos lá. Para quem não entende muito aqui de futebol, hein, Nori? Eu posso dizer que o caminho para o Palmeiras está um pouco mais fácil. Mais fácil, na teoria, porque ele não enfrenta. Se tudo correr normalmente, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do São Paulo, uma vitória do Santos, uma vitória do Red Bull Bragantino, o Palmeiras não enfrenta nem o Santos nem o São Paulo. Não enfrenta um gigante como ele nas semifinais. E continuaria com essa vantagem. Você observou super bem. Olha só, estou aprendendo com o Maurício Noriega. Ô, Nori, vamos lá, então, saindo de São Paulo, bora para o Rio de Janeiro? Vamos para o Rio. Porque nós tivemos um surpreendente empate do Nova Iguaçu com o Vasco. E olha que o Nova Iguaçu jogou muito mais do que o Vasco. Teve grandes oportunidades. O Vasco correu atrás. O Vasco que foi buscar no finalzinho o empate. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, foi o melhor jogador da partida. Salvou o Vasco em diversas circunstâncias. É muito bom esse time do Nova Iguaçu. Ele usa essa camiseta laranja, assim, e remete àquele time da Holanda, antigo, né? Carrossel holandês. Tem uma brincadeira com o Carlos Victor, que é o treinador dessa equipe. Ele é chamado de Caldiola, ou Caldiniz, do Fernando Diniz e o Guardiola, treinador do City. É realmente um time muito, muito bom e foi bastante superior ao Vasco durante o jogo. Então é um mérito do Nova Iguaçu, não um demérito do Vasco? Eu acho que é assim, mérito do Nova Iguaçu e mérito do Vasco também, porque o Vasco teve muita força para lutar. Olha essa bola na trave, que beleza. O Vasco foi buscar um resultado que o Nova Iguaçu não teve competência para confirmar. Quando estava ganhando por 1-0, teve um lance, Carol, que o Carlinhos, o centroavante do Nova Iguaçu, aparece na frente do Léo Jardim e ele tenta dar aquela cavadinha. Sabe qual é a cavadinha? Aquela jogada que o cara bate na bola por cima assim e perde o gol. Logo depois, 3, 4 minutos, sai o empate do Vasco. E pelo regulamento, se houver um outro empate na segunda partida, quem passa para a final é o Nova Iguaçu. Olha. Porque a vantagem na primeira fase, olha o lance do Carlinhos. Esse é um dos gols que o Carlinhos perdeu. Ele ainda perde outro. Vê aqui. Nossa. Oh. Esse daí foi anulado porque na sequência da jogada. Na verdade, é o gol. Vamos explicar direitinho. Esse é o gol. Porque, isso vai dar uma polêmica, porque essa linha do VAR foi traçada de forma equivocada. O Carlinhos perde um gol muito parecido com esse aí no final do jogo, que depois é confirmado. Mas mostra como o Nova Iguaçu teve facilidades para chegar, jogou muito melhor. Assim como o Flamengo na semifinal, na outra semifinal, foi muito melhor do que o Fluminense. Ganhou o jogo por 2-0. A gente vai ver aí no finalzinho, gol de empate do Vasco marcado pelo Lucas Piton. O Xandinho fez o gol do Nova Iguaçu. O Piton, lateral esquerdo, apareceu na área para fazer o gol de empate. Eu estava falando do Flamengo, Carol, porque o Flamengo ganhou por 2-0 do Fluminense e pode até perder por 2-0 no segundo jogo, que estará classificado. O regulamento do Campeonato Carioca é assim, resultados iguais dão vantagem ao time que fez a melhor campanha e o Flamengo foi disparado a melhor campanha. Aqui a gente já mudou, já estamos acompanhando então o Flamengo e Fluminense, 2-0, né, Nori? 2-0 e olha, foi pouco. Foi pouco pela superioridade do Flamengo. O Fluminense está numa fase realmente muito, muito ruim, não está jogando bem. O Flamengo poderia ter resolvido já, como eu acho que praticamente encaminhou a classificação por causa dessa vantagem do regulamento, né, Carol? Flamengo é favorito? É favorito, mas assim, final é final. Final é final, mas o Flamengo joga um futebol superior a qualquer adversário hoje no Rio de Janeiro, isso é indiscutível. Tá aí o destaque para você. E tem para citar rapidamente aqui o que está acontecendo dos estaduais, que eu sei que a gente tem outros temas para falar, Carol. No Rio Grande do Sul está resolvido, a semifinal será Internacional contra a Juventude, Grêmio contra Caxias, Porto Alegre contra Caxias do Sul. Aí, esse caminho aí já de reta final dos campeonatos estaduais. Em destaque para você agora, Campeonato Carioca aqui na tela. Mas vamos mudar de assunto, Nori, para falar do Cuca. Sim. Depois da classificação às semifinais do Campeonato Paranaense, ele fez um pronunciamento, disse que vem buscando ouvir mais e aprender. Falou que o mundo do futebol é um mundo de muito preconceito. E aí, Nori, tem todo um contexto, né, dessa declaração do Cuca. Primeiro que não era esperado, né? Ele foi um pronunciamento que ele fez, ele pegou ali um papel visivelmente nervoso para falar sobre o assunto, disse até que ele preferia ler, né? Para não correr riscos, um texto todo trabalhado, e diz, olha, agora vocês podem me cobrar. Que é o que a gente vai fazer, Nori? Eu acho que é muito importante esse posicionamento do Cuca. Há alguns dias eu escrevi no meu blog aqui na CNN que ele precisaria lidar com os seus demônios, e é isso que ele está fazendo. Eu acho que pela primeira vez ele fala sobre o que aconteceu em 1987 na Suíça, uma condenação de um crime sexual. Claro que há um detalhe aí que eu acho que passa muito pela questão jurídica. Ele só resolve falar sobre o tema depois da extinção do processo e depois da notícia de que a vítima morreu há alguns anos.
Então ele fica numa situação mais confortável para falar sobre isso. Só que é importante que ele esteja falando sobre isso, Carol, porque há uma espécie de reconhecimento dele ao falar sobre isso. Porque eu lembro que em 1987, Carol, quando o Cuca e os outros 3 envolvidos nessa situação que ocorreu na Suíça, quando eles voltaram ao Brasil, eles foram recebidos como heróis em Porto Alegre. Como heróis mesmo. Aquela representação do macho brasileiro, toda como se eles tivessem caído numa cilada. Então, depois de tanto tempo, ele vir a público e assumir que é preciso mudar essa relação tóxica que o jogador de futebol, de forma geral, tem em relação às mulheres, por eles serem famosos, e que os homens, de forma geral, têm em relação às mulheres, eu acho que é muito importante. Acho que eu fico realmente feliz que o Cuca tenha resolvido falar sobre isso, enfrentar os demônios do seu passado e deixar uma mensagem pela importância que ele tem no futebol brasileiro para o comportamento dos jogadores e principalmente dos jovens jogadores. É numa esteira de casos que a gente está acompanhando recentes, né, Nori, vem essa manifestação do Cuca, que é o caso do Daniel Alves, é o caso do Robinho. A gente está aguardando aqui, semana que vem, né, 20 de março já, o julgamento no STJ para ver se a sentença dele será homologada, ele pode cumprir pena aqui no Brasil, condenado por estupro coletivo lá na Itália. Eu acho muito, muito importante que o Cuca fez, assumir que aconteceu alguma coisa, que ele está tentando acertar a vida dele com o passado dele e deixa, para mim, principalmente uma mensagem, um alerta para o comportamento de alguns jovens atletas de futebol, jovens e outros nem tanto, em relação às mulheres. Precisamos falar sobre isso, né? De forma urgente. Bem, vamos para mais assuntos que envolvem agora São Paulo. Teve discussão, teve polêmica no Domingo com o Benja. Você estava lá, né? Eu estava quase acompanhando. Ali no meio da luta do Popó com o Bambam, sabe? Tava quase que... Mas foi importante, cara. Foi importante. Pois é. Vamos então contextualizar para você que está aqui com a gente. Não estava acompanhado na nossa programação no domingo, então te dizemos que o ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro, ele rebateu críticas feitas por Benjamin Bach sobre dívidas deixadas pela última gestão do clube. E aí, antes da tua análise e contextualização aqui, Nori, a gente vai acompanhar um trecho do programa. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo. Você falou aí com o Emerson de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, traz um atleta, que eu tenha falado. Então, sabe, mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números, tem coisas que eu posso chamar a ex-assessora, a assessora de imprensa do Corinthians, posso colocar ela no ar e falar o que ela falou para mim. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi, eu nunca te xinguei. Você fala o que eu falei para você é que você é o pior presidente da história do Corinthians e que você é cara de pau. Eu não te xinguei, não te ofendi de nada. Em relação a números, de onde eu tiro, eu posso te mostrar, eu posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Deixa eu falar, por favor. Você estava falando até agora, eu entrei só para colocar minha posição, né, meu lado, com respeito. Você acabou de mostrar como jornalista, e do assunto que você critica e cobre, você não tem conhecimento que no site do Corinthians, durante todo o período da minha gestão e outras, tem um site, uma aba que chama Transparência, tem todos os números, vocês falam em caixa preta, vocês falam em números maiores, vocês falaram de 1 bilhão e 600 que o Rosala falou, divulgou o novo diretor. Cara, esse número está no balanço, sabe? Ninguém esconde nada, ninguém faz nada escondido. Agora, nesses 3 anos, o que eu sempre disse e falei, eu apanhei muito por causa do time, porque eu não contratei, porque eu não reforcei o time. Eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro para gastar com isso. Maurício Noriega. Olha, Nori. E o Nori estava lá, viu, no programa, estava acompanhando tudo espertinho. Explica pra gente a origem de toda essa discussão que a gente acompanhou no Domingo com o Benja e qual que é o real drama dessas dívidas do Corinthians. O que a gente sabe sobre essa situação? A dívida é muito grande, a dívida é da casa de 1 bilhão e 600 milhões de reais, só que existe uma guerra de narrativas entre o ex-presidente, Duílio Monteiro Alves, e o atual presidente, Augusto Melo, o atual presidente do Corinthians. Aquela história tradicional da política brasileira. Quem ganha a eleição joga a culpa em muita coisa no antecessor e não resolve. O Corinthians está parado nesse limbo, o Corinthians não anda, tanto que ficou na primeira fase do Campeonato Paulista. Foi eliminado com 2 rodadas de antecedência.
Primeiro, eu quero destacar aqui a importância da democracia por parte do Benja como apresentador do programa. Ele é um crítico, confesso, do Duílio Monteiro Alves e ofereceu esse espaço para o Duílio Monteiro Alves falar. Esquentou o clima, virou uma certa discussão, faz parte desse processo, faz parte desse debate. Por quê? Algumas notícias foram publicadas dando conta de uma confissão de dívida do Duílio Monteiro Alves com empresários que têm relações com o Corinthians, têm jogadores com o Corinthians. Isso causou certa estranheza, porque são volumes importantes de dinheiro. E, além disso, foi divulgado que existia uma frota de veículos de luxo à disposição da direção do Corinthians. O que houve, o Duílio Monteiro Alves, ele soltou uma nota oficial negando tudo isso, chamando de mentirosas informações, tentando desmentir as informações. E o Ben já falou muito sobre isso. E relatou e reafirmou as críticas que ele faz ao Duílio Monteiro Alves. E durante o programa, o Ben já ofereceu esse espaço para que ele se defendesse. Aí ele veio e se defendeu. Apareceu. E as coisas começam, né? Tem muita coisa que ele não explicou. Assim como tem muita coisa que o atual presidente do Corinthians também não explicou. Questão de patrocínio, que ele fala como o maior patrocínio da história. Se é o maior patrocínio da história, por que o Corinthians está sempre pendurado em dívidas? Porque o Corinthians perdeu um jogador recentemente, o Rojas, o paraguaio, porque está com salário atrasado. E eu sempre ressalto isso, Carol, pela Lei Pelé, o jogador de futebol tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato se ele tiver atraso nos salários, nos direitos de imagem, que são uma gambiarra do futebol para pagar a parte do salário, e no depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Tudo isso estava acontecendo com alguns jogadores do Corinthians e segue acontecendo com alguns jogadores do Corinthians. E para finalizar, quando aquela parte que ele fala que você disse que eu proibi jogadores de dar entrevista no seu programa, o que acontece? O Ben já tem a informação de que a assessoria de imprensa do Corinthians, em alguns momentos, para responder aos convites, dizia que o presidente da época, o Duílio Monteiro Alves, proibia a presença dos jogadores do Corinthians no programa do Benja. Por isso que a discussão chegou também nesse ponto. Mas eu achei muito importante, democrático. Claro que houve alguns excessos de ambas as partes, porque vai esquentando o debate, a coisa vai ficando mais... É o ao vivo, né? É o ao vivo, é a emoção do ao vivo. Também. Mas foi prestado um grande serviço para a torcida do Corinthians. Por quê? A maior interessada é a torcida do Corinthians. E o que tem acontecido com ela? Ela está vendo o time fora da fase de quartas de final do Campeonato Paulista, depois de um ano terrível, que foi o ano de 2023. Tem corintiano aqui no estúdio que realmente conversa com a gente diariamente sobre futebol e fala sobre essa revolta. Ô, Nori, sempre trazendo visão de jogo pra gente, de todos os lados, hein? Obrigada, Nori. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer estar aqui com você. Até quarta. Até quarta. Até lá. Bom dia pra você. Bom dia.